Bom, pessoal, boa tarde a todos. O intuito dessa apresentação, divididas em duas partes, uma dada por mim e outra pela Marina, é para familiarizá-los nos protocolos de ressonância da escola, já que a gente andou mudando os protocolos recentemente. E as dúvidas sempre aparecem para vocês são inquiridos, então sempre é algo importante de se salientar. Nessa primeira parte, nós vamos abordar as ressonâncias de abdômen superior, de pelve masculina e feminina rotina, as ressonâncias de abdômen total e entero-RM e uro-RM. Começando pela parte do abdômen superior, o exame do abdômen superior, ele sempre começa por essas sequências que aí estão: coronal T2, axial T2 e a difusão trigada. Em alguns protocolos você começa com a difusão, em outros você começa pelo coronal T2. Isso é indiferente, tá bom? Se vocês notarem, aqui onde você tem tempo de eco longo, você pode adquirir o T2 com alguns tempos de eco. Tempo de eco chamado de curto, que é um tempo de eco em torno de 80 a 90 milissegundos, e um tempo de eco longo em torno de 160 milissegundos. Quanto maior o tempo de eco, menor é o brilho nessas sequências. Então, para que a gente usa isso? A gente usa isso para tentar... Não, desculpe, na verdade, as lesões que têm maior sinal em T2, elas brilham mais. Tipo cistos e hemangiomas, tá? A gente usa esse tempo de eco mais longo para justamente fazer com que lesões que têm hipersinal no T2, como metástases e outros nódulos hepáticos, eles tendem a desaparecer, ao passo que cistos e hemangiomas, por já serem lesões com muito alto sinal em T2, eles mantêm. Então, essa é a ideia de você fazer o tempo de eco mais longo. A gente também faz, no nosso protocolo, uma difusão com 2 tempos de B, 0 e 800, e nós fazemos uma difusão com B50 trigada. E essa difusão com tempo de eco, ou com Bs de 0 e 800, é uma difusão com respiração livre. A difusão trigada, a gente coloca um trigger na cúpula diafragmática, quando é um trigger virtual, ou um trigger mecânico no abdômen superior. Qual é o intuito? Você adquirir a sequência sempre em um ponto da respiração, ou na inspiração ou na expiração. Para que isso serve? Você consegue adquirir uma sequência com maior resolução, melhor nitidez. Qual é a desvantagem? O tempo. Se o paciente tem uma respiração regular, maravilha. Se o paciente tem uma respiração bem irregular, pior. Aí você me pergunta, por que você faz duas difusões? Uma difusão com um B baixo, B50, e uma difusão com um B0 e um B800. Por um seguinte motivo. Os estudos mostram que a sequência mais sensível para diagnosticar lesões hepáticas focais é o B50, tá? Então nós fazemos só o B50 com o trigger, um B50 com a resolução boa. Essa sequência tem em torno de uns 3 minutos e meio de tempo. E como a gente não consegue, com um único valor de B, gerar um mapa ADC para ver se a lesão ela restringe ou não, a gente faz uma outra difusão com respiração livre, que aí eu consigo realmente determinar o tempo, né, da sequência, ela não depende da respiração. E essa aqui justamente para a gente ver se existe ou não restrição, se a lesão em estudo restringe ou não. A gente faz uma sequência em outphase para ver se existe ou não gordura intracelular ou microscópica, como as pessoas costumam chamar, intravóxel, né? E desta sequência a gente também consegue derivar outras duas sequências, que é o fat only e o water only,
fazendo um cálculo com as duas, tá bom? E o TRUF, ela é uma outra sequência adicional que a gente utiliza. Ela é uma sequência T2, só que ela é uma sequência também muito sensível a fluxo, é uma sequência gradiente, é uma sequência adquirida rápida e que ela, muitas vezes, ela serve como um coringa para você conseguir fazer certas avaliações. Muitas vezes você acaba nem utilizando, mas muitas vezes quando você precisa avaliar e as demais sequências não ficam boas, ela é um bom recurso nesse caso, tá bom? Em relação às sequências dinâmicas, a gente faz o sem contraste, um duplo arterial, um portal e um equilíbrio, tá? E entre o portal e o equilíbrio, a gente adquire uma sequência coronal, por isso que a gente chamou de coronal portal, fica entre o portal e o equilíbrio. Por que a gente faz duas sequências arteriais? O arterial acaba sendo uma sequência que é um pouco prejudicada. O paciente muitas vezes tem artefato respiratório nessa sequência, então como você consegue na ressonância, diferente da tomografia, adquirir duas sequências arteriais, a gente utiliza isso e faz 2 arteriais para tentar adquirir uma sequência ótima, né? E você não ter um prejuízo nessas sequências, tá bom? Aqui são só os valores de tempo de eco, repetição, alguns parâmetros um pouco mais específicos que não vem ao caso entrar no mérito deles, é muito mais expositivo isso aqui do que para entrar no mérito. Em relação ao volume de contraste e outros parâmetros técnicos, né? O volume de contraste a gente injeta 0,2 ml por quilo de peso, na maioria das vezes. O único contraste que nós injetamos era 1 ml por quilo, é o Gadovich, que é um contraste da Bayer. Esse contraste nós não temos aqui na escola. Por que esse contraste usa menos? Pelo seguinte motivo. A dose correta a ser dita é que você utiliza 0,2 milimol por quilo de peso de gadolínio, certo? Cada ml de quase todos os contrastes, à exceção do Gadovich, eles têm 1 milimol por 1 ml. Então, se você tem que utilizar 0,2 milimols, você tem que utilizar 0,2 ml por quilo. Conta simples. O Gadovich, ele tem 0,2 milimol, ou ele tem 2 milimols em 1 ml. Ele tem o dobro de milimols por ml. Por isso que você usa metade do volume. Entendido? Só para vocês entenderem se por algum motivo vocês forem questionados em algum local. A velocidade de infusão é menor que a velocidade de infusão da tomografia, né? 2 ml por segundo. E, da mesma forma como na tomografia, a gente sempre faz um flush de soro fisiológico para ajudar na progressão do contraste, de 20 ml de soro, tá bom? A gente sempre faz também uma ampola de Buscopan simples, né, de escopolamina, que é uma ampola, ela tem 1 ml e tem 20 mg, por isso que é 20 mg por ml. A gente faz após a aquisição dos localizadores para você ter um efeito ótimo do Buscopan no tempo do exame. Lembrando que o Buscopan ele tem um tempo de ação ótimo para os exames de ressonância que vai até 10 a 12 minutos. Uma vez que você passa disso, se necessário for, pode-se ser feita uma segunda ampola de Buscopan, se por acaso o exame estiver demorando muito. Não é o de praxe, mas se perguntarem, vocês podem sim injetar uma segunda ampola de Buscopan, tá bom? Quando é que a gente faz a aquisição dinâmica do exame aqui? O que é isso? Quando é que a gente dispara a primeira sequência arterial? Na mesma forma como na tomografia, que você tem lá o ROI, né, o trigger do ROI, a gente tem uma fluororessonância. A gente fica fazendo uma sequência tipo fluoroscópica que você consegue ver como se fosse um contrastado mesmo, você vê passando o contraste. Quando ele atinge o ventrículo direito, a sequência é disparada. Por que o ventrículo direito? Porque aqui na escola ficou melhor dentre os testes que a gente fez. Não existe um parâmetro. Tem gente que fala que
quando atinge a aorta, tem gente que fala que é quando pinta as artérias pulmonares. Aqui no ventrículo direito, mais por uma questão de erro tentativas, né? Tentativas e erros, e foi o que ficou melhor, tá bom? Esse aqui é um resumo, né, das sequências que são adquiridas. Coronal T2, axial T2, as duas difusões, uma com B baixo trigada para melhor detecção de lesões focais hepáticas e com melhor resolução, uma sequência com um B baixo e um B alto em respiração livre para você conseguir fazer o mapa ADC e ver se existe ou não restrição à difusão. O in-out phase para avaliação de gordura microscópica, desculpe. O TRUF, aquela sequência coringa com com um bom visualização de fluxo, tá? E as sequências dinâmicas, como eu já havia falado. Aqui são apenas os parâmetros técnicos, que não vem ao caso para vocês, é mais ilustrativo, tá? Mais para consulta. Vocês têm alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar antes da gente progredir para os outros exames? Não? Bom, abdômen superior com Primovist. O abdômen superior com Primovist, ele começa tal e qual o abdômen superior, tá? Você faz as mesmas sequências que você faz no abdômen superior. A única coisa que é acrescida nessa sequência são as fases hepatobiliares com 10 e 20 minutos, tá bom? Lembrando, só uma questão de terminologia, a fase de equilíbrio, quando você faz o contraste específico, você chama ela de fase de transição, tá? Transição do contraste, da contrastação do contraste do parênquima. Por que nós... E essas sequências na fase hepatobiliar são aquelas onde o parênquima hepático vai ter a captação do Primovist, a retenção, porque o Primovist ele tem 50% de excreção renal, 50% de excreção pela via biliar. Então, antes de excretar pela via biliar, ele vai ser concentrado pelo parênquima hepático como se fosse a bilirrubina, né? Ele tem o mesmo trajeto intrahepático da bilirrubina, é captado pelo hepatócito, do hepatócito ele cai no ducto biliar, né, vias biliares e excreta, tá bom? Por isso que um dos critérios para não se fazer Primovist é em pacientes que têm bilirrubina direta aumentada. Esses pacientes, por algum motivo, eles não estão excretando bem a bilirrubina. Então, se eles não estão excretando bem, a bilirrubina vai competir nos mesmos receptores do contraste e não vai adiantar muita coisa, né? Tanto vai competir nos receptores de captação como nos receptores de excreção. Então, vai ficar prejudicado. Nessas sequências, a gente sempre faz um flip angle mais alto, um flip angle de 30, 20, 30, até um pouco mais alto em alguns casos. Por que você faz isso? Porque você aumenta o contraste T1. O Primovist ele vai brilhar mais, vai ficar mais nítido, tá certo? E você consegue uma melhor caracterização das lesões. Como, por exemplo, aqui você tem esse contraste, você consegue ver melhor. Em teoria, você tem uma menor resolução da sequência, tá? Mas isso é tudo uma questão de você pesar tempo, porque quando você aumenta o flip angle, o tempo da sequência aumenta. Você pesar o quanto a sua sequência tem resolução e o contraste. No nosso caso, um flip angle de 30, ele ficou bom, ficou uma sequência com tempo em torno de 17 segundos, 18 segundos de apneia, factível para a maioria dos pacientes, claro, né? E só para exemplificar essa diferença de contrastação pelo aumento do flip angle, aqui nós temos um caso progressivo de flip angles de 10, 20 e 30. Tá certo? Acho que é notório, as imagens falam por si no aumento da contrastação do parênquima hepático aqui, quando você aumenta.
Esse exame com flip angle de 30, ele é de um paciente diferente desses dois com flip angle de 10 e 20. Mas eu acho que já dá para notar bem que a diferença no sinal do contraste do parênquima e da via biliar, do 10 para o 20 aqui nessas duas imagens. E se esse paciente tivesse feito com 30, muito provavelmente ele estaria desse jeito aqui, né, com esse grau de contrastação, tá bom? O Primovist, você faz 10 ml, que é igual a uma ampola. Dose de bula, 0,1 ml por quilo, certo? 0,1 milimol por quilo. Mas a gente sempre acaba fazendo uma ampola. Os pacientes adultos, né, a gente sempre acaba fazendo uma ampola. Em alguns artigos, fala para injetar com velocidade de 1 ml, para reduzir. O Primovist ele tem um problema, porque ele dá mais artefato de respiração na fase arterial. Então, alguns locais até advogam você diminuir um pouco a velocidade de infusão. Mas, por consenso do grupo, nós optamos por manter 2 ml, até para ser algo mais fácil de todo mundo entender, e por achar que não é um fator tão importante nesse artefato de respiração, tá bom? E os demais parâmetros de aquisição, com contrastação do ventrículo direito e o Buscopan são os mesmos, tá bom? Novamente os parâmetros, somente para ilustrar. A gente resolveu fazer um outro protocolo de abdômen superior para avaliação da via biliar especificamente. Esse outro, ele é um protocolo onde a gente parou, que eu falei do Primovist, ele é muito bom para avaliar o fígado, o parênquima hepático. Claro que dá para avaliar a via biliar também, porque você vai ver ele excretando já com 20 minutos. Mas muitos pacientes que têm acometimento da via biliar por algum motivo, eles têm uma excreção retardada do contraste, certo? Então, a gente optou por criar um protocolo específico para isso. O protocolo é o protocolo do Primovist, que eu falei, abdômen superior, mais as duas sequências hepatobiliares, axial e coronal, tá bom? Acrescida de uma outra sequência tardia com 60 a 90 minutos, tanto no axial como no coronal. Você pode tirar o paciente da mesa, certo? Fazer até outro exame, retornar o paciente à mesa para refazer, não tem problema, né? A gente colocou de 60 a 90 minutos para não ficar algo engessado. Lembrando que esse aqui é um exame onde muitas vezes o médico vai ser chamado para fazer uma avaliação. No caso vocês. A avaliação é o seguinte: contrastou ou não a via biliar? Você está conseguindo ver a via biliar contrastada ou não? Se você não está conseguindo ver a via biliar contrastada, o ideal é repetir uma sequência com mais 1 hora. Ou o tempo que foi estabelecido previamente no serviço. No caso, isso não é muito fixo, tá bom? É uma questão mais de se estabelecer, mas ir repetindo as sequências até ver a contrastação da via biliar, o quanto se achar necessário que isso seja feito. Não existe uma receita de bolo, tá bom? Aqui, novamente, só os parâmetros, tá bom? Não vou me estender muito. E os parâmetros de injeção são iguais aos do Primovist, com a sequência que usa o Primovist. Tem uma outra questão que eu esqueci de comentar aqui. Neste caso, a gente também faz uma sequência colangiográfica, uma colanjo, tá certo? A colanjo, como sequência T2, todo T2, eu acho que, não sei se vocês sabem disso, toda sequência T2 ela pode ser feita pré e pós-contraste. Não tem influência nenhuma. O T2 não tem influência nenhuma na aquisição da imagem em T2. Só tem um problema. Sempre que você for fazer uma sequência em T2, que você está usando algo que vai preencher um espaço que você quer avaliar, essa sequência tem que vir obrigatoriamente antes. Traduzindo o que eu quis falar. Se você fizer uma sequência, se você fizer o Primovist, e esse Primovist pintar a via biliar vai estar preenchida por contraste e não preenchida por líquido, como seria o caso da colanjo. Então, em vez de você ver a via biliar
bonitinha, na sequência de colangio, você vai ver tudo preto, porque o contraste ocupou o espaço que era para ter líquido e você não está conseguindo ver o contraste, certo? Isso mais para frente também eu vou explicar na sequência de Uro, que também o conceito é o mesmo, tá bom? Caindo um pouco agora na colangio, já que eu estou falando que uma sequência colangiográfica vai ser feita na avaliação de viabilidade, agora eu vou entrar na colangio, tá bom? Sequência de colangio é bem simples também, é um abdômen superior acrescido das sequências de colangio. Quais são as sequências de colangio? A gente faz uma colangio 3D, tá certo? E uma colangio radial. A colangio 3D é aquela volumétrica que a gente vê, você consegue, ela tem em torno de 80 a 100 cortes, ou até um pouco mais, e você consegue correr de forma volumétrica. A colangio radial é um pouco parecida com a colangiografia do contrastado, que muitos de vocês, talvez não muitos, mas alguns de vocês devem ter feito no contrastado. Vira o paciente para cá, vira o paciente para lá e tal, aquele negócio da colangio do contrastado. É a mesma coisa da colangio radial, você faz cortes grossos, meio que mipados, né, assim, englobando um volume maior, só que em alguns planos. Aqui é a programação da colangio volumétrica. O ideal uma dúvida que pode surgir, a sequência é reta, a sequência é angulada, como é que essa sequência deve ser? Não existe um padrão correto. A única coisa que tem que ter garantido é que vai englobar o colédoco, vai englobar a vesícula e vai englobar o ducto pancreático principal. Porque é aquilo que a gente quer avaliar. Quando a gente faz uma colangio, a gente quer avaliar se tem obstrução do colédoco. Quando a gente faz uma colangio para ver, por exemplo, o pâncreas, você quer ver se o ducto, se o IPMN ou o cisto pancreático conecta ou não com a via biliar, se é um IPMN ou se não é um IPMN. Então, por isso que você quer englobar tudo isso. Da mesma maneira que você quer ver o cálculo, se você não engloba a vesícula toda, aquele cálculo que está no infundíbulo, que é o cálculo que pode estar causando aquela colecistite ou aquela obstrução, também não vai ser visto. Não existe uma regra, é mais uma orientação para englobar a área de interesse. Tá? Essa é a colangio radial, que eu havia falado. A gente faz uma aquisição tentando em vários planos para obter essas imagens que estão aqui, né? Em vários planos diferentes e você conseguir ter uma vista diferente. Se o paciente não colaborar com a respiração, aquela colangio 3D ela vai ficar muito ruim, porque ela também é uma colangio trigada, você adquire em alguns momentos específicos da respiração. Se ele respira muito mal, a sequência vai ficar muito ruim. E muitas vezes é a sequência radial que acaba salvando um pouco, tá? Saindo um pouco aqui, ferro hepático. Quantificação de ferro hepático. É uma sequência é um exame de abdômen superior normal, acrescido de sequências gradiente, certo? Para cálculo do T2 estrela. Como é que nós fazemos isso aqui? Simples. Essa sequência aqui, você corta no mesmo plano de 12 a 16 imagens. As sequências, elas são exatamente iguais nos parâmetros que você tem nela, à exceção do tempo de eco. O tempo de eco vai aumentando. Isso é estabelecido, assim, você adquire esse tempo de eco, esse espaço é igual para todas elas, tá? Aqui no nosso caso é de 1,2 milissegundo. Então, a gente começa com 0,97 mais 1,2, aí tem a segunda, mais 1,2 a terceira, e assim por diante. Qual é a ideia? Como você tem uma sequência gradiente, sequências gradiente, vide neuro, são sequências muito sensíveis a metal, susceptibilidade magnética alta. Qual é o intuito? Né? Se você quer avaliar sobrecarga férrica, você tem que pegar uma sequência desse nível. Quanto maior o tempo de eco, mais preto o fígado vai ficando, como nesse caso aqui da imagem, certo? Por quê? Porque o decaimento do T2 estrela ele é muito rápido. Então, uma curva que era para ser mais lenta, ela acaba sendo muito rápida pela queda,
tá? Então, o intuito é, você compara os valores de cada ROI em cada uma das 12 sequências com o tempo de eco. Você faz uma correlação gráfica, como nós temos aqui. Tempo de eco, valor do ROI da primeira. Tempo de eco da segunda, ROI da segunda. Tempo de eco da terceira, ROI da terceira. E assim por diante. Tá? Então, quanto mais rápido isso cai, maior é o ferro que tem. Tá? Isso aqui não tem dificuldade nenhuma de se ver. Você só tem que pegar uma boa área de fígado para você conseguir ver isso. Uma área de fígado que livre via biliar e via porta, porque nós temos que medir fora desses locais, a gente tem que pegar parênquima, tá bom? Não tem segredo, se pedirem para vocês, me ajude a programar, é assim que vocês vão fazer, tá bom? Não há, as sequências elas são todas cortadas no mesmo nível, então assim, não são em níveis diferentes, é o mesmo nível com tempos de eco progressivamente maiores. Vamos agora entrar na pelve feminina. Rotina, tá? A gente sempre começa com Cube, tá certo? Na verdade, não usando o nome do fabricante, é um Coronal T2 3D da pelve, que na Siemens tem o nome de Space, na Philips tem o nome de Vista, que são os dois que vocês vão ver aqui, que são as duas máquinas que nós temos na escola. Vista na Philips, Space na Siemens, Cube na GE. É a mesma sequência, só muda o nome. Tá? O nome por questão de patente e nome comercial. Ela é uma sequência bem coringa pelo fato dela ser volumétrica. Ela consegue fornecer, né, uma avaliação espacial bem melhor do que as outras sequências. A título de curiosidade, isso aqui são 2 cálculos impactados na juve, no ureter. Difícil a gente ver isso na ressonância, mas aqui a gente conseguiu ver. Muitas vezes aqui no corte grosso a gente não consegue ver. Aqui é uma estenose do ureter distal reconstruído por... esse aqui é o sigmoide. O paciente teve uma diverticulite. Próximo ao sigmoide, e ele teve essa estenose de ureter. Muitas vezes essa definição e você conseguir reconstruir para avaliar bem e conseguir ver a lesão toda, muitas vezes não é fácil quando você tem as sequências com um corte mais grosso. E aqui são depósitos tumorais, uma neoplasia de reto, que muitas vezes podem confundir com linfonodomegalias, né? E na verdade não são depósitos tumorais. Qual é a diferença? Depósitos tumorais, eles entram como N1C no estadiamento. Linfonodomegalia, dependendo da quantidade, pode estadiar para N2. Só para explicar para vocês o caso específico aqui. Certo? A título de curiosidade, aquela sequência é adquirida com 1 milímetro de espessura. Tá certo? O sagital da pelve, o sagital T2 é a outra sequência que a gente faz e ela é adquirida com 4 milímetros. O axial T2 com 5 milímetros. Então, muitas vezes, você vai pular a lesão do seu interesse, porque são sequências grossas e o 3D ele dá uma avaliação um pouco melhor nessa avaliação espacial um pouco melhor. Ele só tem uma pequena desvantagem pelo fato de o FOV da sequência ser muito grande. Acho que aqui dá para ter uma noção maior de como ela é maior. Você perde um pouco de resolução espacial no sentido de alta resolução. A resolução dela é um pouco menor do que as outras, certo? Na pelve a gente também faz uma difusão, B0, B1000, são os valores, só são 2 valores de B. Nós fazemos um Dixon também, como a gente faz no abdômen superior, in-out, FET e o water only pré. Na pelve, principalmente na pelve feminina, é uma sequência importante porque a avaliação de, por exemplo, teratomas ovarianos é uma lesão que você pode ter uma queda do in-proud phase, como você tem no adenoma de adrenal, como você tem no fígado, é uma sequência que serve para isso, tá certo? Se o teratoma for pequenininho, teratomas muito grandes, óbvio que a gente, na sequência
FET7, você vai ver ele apagar inteiro, porque ele é grande, ele tem gordura macro. Agora, naquelas lesões menores, que tem uma gordura mais microscópica, mais localizada, muitas vezes o FET7, ele não é muito útil. Então, por isso que você se vale do in do out phase. Nós fazemos o dinâmico da pelve feminina em sagital, tá? É só o plano de aquisição. Você faz um pré em sagital e você faz um dinâmico pós com 5 fases no sagital. Então você injeta o contraste, você adquire todas 5 fases, uma após a outra em sagital. E por último, para uma avaliação em um plano diferente, você faz um axial pós, tá? O axial pré é o water only do Dixon. Ele serve também, é um método de saturação de gordura você usar o water only do Dixon, certo? Serve para todas as especialidades, não só abdômen. Em alguns casos você usa para saturar na coluna, porque ela tem uma resolução, o Dixon tem uma excelente resolução espacial, ela é uma sequência de resolução espacial fantástica. Então muitas vezes, em vez de usar o Stira ou o FET7 na coluna, tem gente que gosta de usar o Dixon, tá? Isso aqui é um resumo das sequências: coronal 3D, sagital, axial, difusão, in, out, FET e water, o sagital, o pré e o pós em sagital e um tardio axial pós, tá? O volume é o mesmo do abdômen superior, a injeção é a mesma, o Buscopan sempre também após os localizadores. Na pelve feminina isso aqui acaba sendo muito importante ser aí, e não quando o paciente está fora de sala, você injetar. Quando o paciente ainda está no preparo, você injetar. Por quê? Como ele tem uma ação de 10 minutos e a pelve é a que mais sofre com a peristalse, isso é importantíssimo para avaliar lesões, né? Você precisa ter as alças paradas para isso. Vide endometriose, vide implantes tumorais em alguns locais específicos. Se você não tem uma peristalse, se você tem muita peristalse, a avaliação ela fica bem prejudicada. Tá? Pelve masculina. A única diferença que vai ter da pelve masculina para a pelve feminina é que o dinâmico dela é no axial, tá? Só isso. E você não faz no sagital. Não tem muita necessidade. Tá bom? O resto, todos os parâmetros são iguais à pelve masculina. A única diferença da masculina para a feminina: dinâmico da masculina no axial, dinâmico da feminina no sagital. Abdômen total com foco no abdômen superior. Tá certo? Sem dificuldades. É você somar um abdômen com a pelve. A única questão que quando a gente fala que o foco é no abdômen superior é porque a gente não consegue contrastar de forma dinâmica o abdômen e a pelve. Então a gente não consegue fazer um arterial do abdômen e um arterial da pelve. Então a gente tem que escolher o nosso foco para fazer os dinâmicos. Quando o foco é no abdômen superior, você vai fazer sem contraste, arterial, portal e equilíbrio. E na pelve, a única coisa que você faz é um pós axial e sagital depois de tudo. Ela não é dinâmica, é só uma sequência pós-contraste nos dois planos, tá? O abdômen total com foco na pelve inverte-se. Você faz as sequências todas da pelve, tá certo? Você faz o pré, o pós, o dinâmico é na pelve, sagital. Você usa, do caso, o parâmetro da pelve feminina, nesse caso, tá? Tudo no sagital. Nós poderíamos fazer foco na pelve masculina, foco na pelve feminina, mas ia dar muito trabalho, muita confusão, né? Então é melhor padronizar. E o abdômen, as mesmas sequências, a única diferença é que você faz só um pós tardio do abdômen, como se fosse um equilíbrio. É mais ou menos no tempo do equilíbrio pelo tempo de contrastação dinâmica da pelve. Eles não têm mais nada de muito especial aqui, tá bom? Enteroressonância. Esse aqui
é um protocolo um pouquinho mais específico, que alguém pode ter que vir tirar alguma dúvida com vocês, ou as pessoas podem ter dúvidas em relação a isso. Primeiro, em relação ao preparo. O paciente, antes do exame, ele deve ter uma dieta leve com líquidos, justamente para que as alças não estarem preenchidas de um conteúdo sólido, certo? E a preparação do Movilax, a gente faz uma distensão das alças, dilui 7 sachês de Movilax em 2 litros de água. Dessa solução você dá 1,2 litros, né? 1.200 ml, tá certo? Cada 40 a 50 minutos. Você faz o exame após 50 minutos do início, do preparo, certo? Esse tempo tem que ser muito preciso. Se por acaso o exame atrasou, o paciente, por algum motivo logístico, o paciente não entrar em sala, ele continua bebendo a solução, um copo a cada 5 minutos, tá bom? Só para ele não perder o preparo que foi feito. Por isso que a gente faz um volume a mais, o que muitas vezes é necessário, tá bom? A gente começa o exame com essa sequência Cine, são as sequências. O Cine é o trufe, é um trufe como aquele do abdômen superior. A gente faz em coronal. Qual é o intuito disso aqui? Você vê, como nos vídeos, a motilidade intestinal. Você faz em vários planos para você ver se as alças estão com uma boa motilidade, se você tem algum ponto de estenose que é possível de ser visto nisso aqui. Detalhe, não se faz o Buscopan antes do Cine. Por quê? Porque senão você vai parar as alças, não vai ter peristalse, não tem o que avaliar muito bem, né? A gente faz um Dixon do abdômen e da pelve, ele fica assim fundido as duas sequências, tá? Abdômen superior e inferior, ele é fundido. Você faz, depois do Dixon, a gente injeta e faz o dinâmico. É aí que se injeta o Buscopan, tá? O Buscopan, na verdade, é injetado antes do Dixon, você faz o Dixon, aí você faz o pré e o pós-contraste em coronal, tá? Da Entero. Por que em coronal? Porque é um plano que acaba você tendo uma melhor resolução para você ver. Tem gente que não gosta muito do coronal, eu confesso que é mais difícil mesmo, mas dá uma melhor noção das alças e onde está a estenose. Depois de tudo isso, a gente faz os T2, todos os T2. A gente faz o coronal trufe, a gente faz o coronal T2, a gente faz o trufe superior e inferior e faz o axial T2 superior e inferior, tá bom? A gente faz as difusões do abdômen superior e da pelve. Esse é o exame. Tá bom? Alguma dúvida em relação a Entero? É um exame um pouco mais chato. Não, né? Uroressonância. A uroressonância, ela é um exame de abdômen superior, mais algumas peculiaridades que eu vou mostrar. No preparo, pré-exame, a única peculiaridade é a administração de furosemida, de Lasix. Meia ampola, no caso 10 mg de Lasix. Tá? Para quê? Aumentar a diurese do paciente, para o paciente ter um sistema coletor bem preenchido na hora da avaliação, tá bom? O exame é o seguinte, ele é um exame de abdômen superior, tá bom? Tá? Ele é um abdômen total com foco no superior. Desculpe, ele é um abdômen total com foco no superior. Qual é a peculiaridade da uro? São essas duas sequências. Da mesma maneira que a gente faz aquela colangio radial na colangio-ressonância, a gente faz esse coronal T2 grosso pré-contraste, certo? Por que pré-contraste? Porque se for pós, você não vai conseguir ver o sistema coletor, porque ele vai estar com contraste dentro, ele pode apagar por conta da presença do contraste. Isso aqui é um coronal, da mesma maneira que você faz o coronal no abdômen superior, você faz um coronal,
só que centrado no sistema coletor, pegando rins e até a bexiga, tá? Com 7 a 10 minutos. Eu coloquei 7 minutos aqui só por uma questão de padronizar. Isso aqui que está preenchendo a via biliar aqui é contraste, tá? Essa sequência é um T2 com saturação e líquido. Isso aqui é um T1 com saturação e contraste preenchendo o sistema coletor. Da mesma maneira que na tomo, se por acaso não houver preenchimento com 7 minutos, fazer com 10. Se com 10 não tem, faz um pouquinho mais tardio, até você ver o sistema coletor preenchido. Se por acaso o rim não excretar, ok, ele não vai excretar nunca mesmo, beleza, para o exame. Mas sempre fazer uma tentativa a mais ou 2 tentativas a mais para avaliar o sistema coletor. Nesse caso aqui, muito provavelmente esse rim aqui, ele teria dificuldade de excreção. Então você não iria pegar ele todo preenchido com 7 minutos, tá? Bom, agora vamos para a parte 2 com a doutora Marina. Vou tentar ser rapidinho aqui, para a gente não passar muito do tempo até. A gente vai falar agora de neoplasia de reto e canal anal, fístula perianal, pelve feminina, neoplasia de colo uterino e endométrio, pelve masculina, multiparamétrica da próstata. Acho que em termos de protocolo, a que é mais diferente é a multiparamétrica da próstata. Em relação às demais, o que eu quero que vocês se atentem é como adquirir as sequências axiais ou coronais, porque essas sequências têm que ser anguladas em decorrência daquilo especificamente que você está pesquisando. Então, a gente vai começar pela multiparamétrica da próstata. O preparo nosso é só dieta leve, pobre em resíduos, tá? Aqui é só se perguntarem para vocês o que isso significa, vocês terem mais ou menos e saberem orientar o que é essa dieta leve. A gente optou por não usar laxante, muitos serviços que vocês possam vir a trabalhar usam laxante. Então, se vocês estiverem em algum outro lugar fora, tentem ver qual que é o protocolo específico daquele lugar. Aqui ficou só dieta leve. Então, as sequências que a gente faz na próstata é o coronal 3D, axial T2, um axial T2 da próstata, que eu vou explicar como angula, um sagital T2, axial T1, que é sem saturação, o Dixon, as difusões, então a gente usa aqui o B50, B200, B1000 e B1400. Essa quantidade de Bs foi para a gente conseguir adquirir um ADC com uma resolução boa. Lembrando que o ADC e a difusão para a próstata são as sequências principais. Na sequência, a gente faz uma perfusão da próstata. Então, a gente vê a próstata realçando a cada segundo, praticamente. Depois, a gente faz um axial pós da pelve, tá? Aqui são os parâmetros da sequência, vocês não precisam saber disso. Só lembrar que o B1400 pode ser adquirido ou calculado. O adquirido tem mais resolução e foi esse que a gente optou por fazer aqui. Aqui, de novo, só com maior aumento, as sequências especiais da próstata. Aqui a difusão, esse é o B1400, ele fica com bastante baixo sinal, né? Ele suprime praticamente o sinal dos outros tecidos ao redor, para a gente focar bastante na próstata e aquilo que for de fato tumor vai brilhar bem. Então, como que a gente programa o axial, a difusão e a perfusão da próstata? Essas 3 sequências, elas precisam ser anguladas de forma que a gente consiga adquirir um axial verdadeiro da próstata. A gente vai fazer isso selecionando um corte na linha média do sagital T2, tá? E a gente vai angular o nosso corte perpendicular a 90 graus à parede anterior do reto. Então, a gente vai sempre usar a parede anterior do reto para fazer essa programação. O volume do contraste é mais ou menos a mesma coisa, a gente só vai iniciar a aquisição dinâmica logo após a injeção do contraste para a gente conseguir fazer a fase da perfusão. Tumor de reto e canal anal. Basicamente a repetição de todos aqueles anteriores, né? Aqui, de novo, o importante é você adquirir sequências que vão ser anguladas para o tumor que você está pesquisando. Então, a primeira coisa é identificar onde está esse tumor. É óbvio que, até mesmo para a gente que já vê abdômen e tudo mais,
Lesões muito pequenas podem ser difíceis de serem identificadas, então sempre que vocês tiverem dúvida, chamar alguém mais velho para ajudar nessa localização. Tá? Aqui eu peguei um caso que é, assim, tá evidente, né? Na verdade ele tem várias lesões polipoides aqui, pedunculadas, e a aquisição dessas sequências, elas têm que ser feitas 90 graus com cada uma dessas lesões, tá? Então aqui um exemplo de como não fazer. Essa daqui é uma programação de pelve normal. Você angula o corte axial com a pelve, tá? Aí você percebe que você pegou parte do tumor daqui e parte do tumor daqui. Você acaba subestadiando ou superestadiando esses pacientes, tá? Aqui é um exemplo do axial que é adquirido quando você faz esse tipo de angulação incorreta. Aqui um exemplo do que deve ser feito. Então você vai pegar 90 graus com a parede de onde está o tumor. Então, se eu quisesse pegar essa localização que também tem tumor, eu teria que angular 90 graus com isso daqui, que é diferente dessa angulação aqui. Fístula perianal. Na fístula perianal, a gente também tem algumas sequências específicas para a fístula, né? Mais do que, inclusive, o tumor de reto. Mas eu acho que o importante aqui não é você localizar a fístula no momento do exame. Acaba que na hora de você programar essa sequência, basta você fazer as angulações tomando de partida o canal anal. Então aqui a gente tem um sagital T2 com um FOV pequeno no canal anal, e a partir dessa sequência a gente vai programar as demais, que é o axial T2 do canal anal, o axial T2 FET7 do canal anal, e depois do axial T1 FET7 pré e pós, contraste. Além dessa sequência, a gente vai ter um coronal T2, que a gente também vai usar o sagital T2 da próstata para programação, e o coronal T1 FET7 pré e pós. Então, como programar? Então, a mesma coisa para o reto, a gente vai fazer para programar as sequências axiais. Então, axial T2 sem ou com FET e o axial T1 também. Então, a gente vai angular 90 graus com a parede anterior do canal anal e a gente vai conseguir essa aquisição aqui. E para os coronais, a gente vai fazer o cortes paralelos ao canal anal. Tá? Então aqui está reto, canal anal. A gente percebe que essa linha está passando bem tangenciando aqui, bem paralela ao canal anal. Tumor de colo uterino e endométrio, a gente vai fazer uma pelve feminina. A diferença também vai ser na aquisição de axiais T2 do colo e do corpo uterino. E um axial T1 FET7 pós-contraste do colo ou do corpo uterino, a depender da lesão, se ela é uma lesão de endométrio, se ela é uma lesão de colo. Então, aqui é um exemplo de um axial T2 do colo e do corpo uterino, né? Você vê que o colo está bem bolinha, bem redondinho, esse aqui é um axial verdadeiro do colo. E aqui é a mesma coisa no pós-contraste. Então, como que a gente programa essa sequência? A gente tem que localizar o colo uterino, então isso vai variar de acordo com a paciente, né? E a gente vai fazer um corte 90 graus com o colo uterino. Aqui um outro exemplo, num tumor de endométrio, era um útero retrovertido, a gente tinha que angular os cortes 90 graus com a parede uterina ou com endométrio, você pode usar qualquer uma dessas referências. Só isso. Obrigada, boa tarde.